Alô amigos, alô amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Hoje 5/7/2019, pois é, há tempos estamos aqui no canal Rumo ao Nada, falando, comentando, gritando, denunciando que a reforma da Previdência só vai prejudicar os mais pobres. E isso, cada dia que vai passando, fica muito mais evidente, né? O governo vendeu a população que seria a reforma da Previdência para cortar privilégios. Só que a pergunta que fica no ar: que privilégios são esses? Que aqueles que já recebem muito, que iam se aposentar com muito, vão continuar da mesma maneira, e quem vai se ferrar é o povo. Só para vocês terem uma ideia, pensão mesmo, o povo poderá receber até menos do que um salário mínimo. Isso é vergonhoso. Olha, exigências para ter pensão ficam mais duras. As regras para receber pensão por morte, por exemplo, podem ficar ainda mais duras com nova alteração trazida pelo voto complementar do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, a reforma da Previdência. Vocês viram que no dia de ontem, né, eles discutiram os destaques, eles estavam tentando suavizar a questão da aposentadoria dos militares, não teve acordo e hoje ainda há vários destaques para ser votado, e muito provavelmente semana que vem a reforma da Previdência já vai a plenário da Câmara dos Deputados. É preciso lembrar você que tem que ser votado em 2 turnos e precisa de mais de 308 votos, né, favorável para ser aprovado. Mas lembrando que o Rodrigo Maia tem sim já esses votos. Infelizmente, para nós que pagamos o INSS, que temos a esperança de se aposentar, né, vai ser grande vitória da Câmara dos Deputados, que vai provar que ainda tem altivez perante a sociedade, né? Mas para nós que esperávamos que fosse um pouquinho mais suave essa reforma da Previdência, ela vai ser grotesca e prejudicará principalmente a população mais carente do nosso país. Olha, o deputado mudou a redação de um artigo que fará com que mais segurados recebam menos que um salário mínimo na pensão. Isso não deveria passar. Eu espero que esses destaques caia em plenário, porque não é justo um senhor, digamos assim, faleceu, né? Ele tinha um salário aí de R$2.000, digamos, e a herdeira dessa pensão receber talvez até menos do que R$998, porque vai ser 60% do benefício mais um acréscimo de 10% a cada dependente, né? Se as regras passarem, o benefício só será de um salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda do cônjuge do beneficiário, entendeu? Se essa mulher estiver trabalhando, ela já não vai conseguir um salário mínimo. Ou seja, se a família do segurado que morreu, um dos dependentes trabalhar, eles poderão receber menos do que um salário mínimo, que hoje equivale a R$998. Antes, a redação da emenda da Constituição, essa PEC de número 6, afirmava que seria garantido o mínimo quando a pensão fosse a única fonte de renda do beneficiário. Com isso, uma viúva desempregada, mas com filhos que trabalham e são dependentes da pensão, teria direito ao mínimo. Agora, essa viúva poderá receber menos do que o salário caso a mudança seja aprovada. Olha, para a advogada, a famosa Adriana Bramante, presidente do IBDP, Instituto Brasileiro de Direitos Previdenciário, a alteração é prejudicial e pode atingir os filhos menores que não têm salário alto. Ela diz assim, ela entende que ficou bem mais complicado com essas mudanças. E era visto que eles iam atacar a parte baixa da pirâmide. Era notório e está aí, né? Está aí.
Adriane também diz que a alteração poderá elevar a judicialização das questões relacionadas à pensão. Se esse filho que trabalha fica desempregado, a família volta a ter direito de receber o mínimo? É uma pergunta, é um questionamento da doutora Adriana Bramante. Para ela, né, essa deverá ser uma das questões a serem levantadas pelo judiciário. A PEC apresentada pelo governo Bolsonaro em fevereiro trouxe alteração na pensão. Se aprovada como está, o pagamento, né, do benefício será por cotas. Hoje, a viúva recebe 100% do valor que o segurado que morreu teria direito. Esse percentual cairá para 60%. É um desaforo contra a população, contra aquele que paga a Previdência Social, que, olha, dá nojo. Dá nojo. Como que nossos parlamentares poderão deixar que isso seja aprovado? Meu Deus, que coloque lá, se o viúvo, não, se a pessoa que faleceu tinha um salário mínimo, passe para a viúva ou para seus dependentes o salário. Se ele tinha R$2.000, que daí já dê uma baixadinha de uns 10% e que tenha essa escalinha para não prejudicar o povo. Agora, pagar só 60% é muito complicado. Olha, benefício deixado por quem morre. Veja a mudança, né? O voto complementar do deputado Samuel Moreira, do PSDB, que é o relator, endurece ainda mais as regras da pensão por morte. Agora, se alguém da família do segurado morto tiver renda, a pensão poderá ser menor do que um salário mínimo, como a gente já frisou aí em cima. Isso que vai judiar das pessoas. Como estava no relatório inicial, a pensão por morte não poderá ser menor do que um salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda auferida pelo beneficiário. Ainda mesmo quando foi enviada, ela já era drástica. Por quê? O que adiantou o segurado já ter contribuído uma vida inteira porque queria deixar uma pensão para a esposa, e nessa situação, digamos, a esposa poderia pegar um salário mínimo se caso ela não tivesse renda. Agora, se ela já ter outra fonte de renda, por exemplo, se ela for aposentada, já não poderia ter o salário na íntegra, inteiro, né? Como ficou agora? A pensão por morte não poderá ser menor do que um salário mínimo quando se trata, como ficou, né? Quando se tratar da única fonte de renda auferida pelo conjunto de dependentes. Ou seja, se a mulher estiver desempregada, se a mulher não tiver benefício, se os filhos estiverem desempregados, se os filhos não tiverem benefício nenhum, aí sim o salário poderá ser um salário mínimo ou até mesmo maior. Quem conseguirá receber o salário mínimo? Uma viúva sem filhos que não trabalha, uma viúva com filhos menores que esteja desempregada e cujos filhos não tenham idade para trabalhar. Quem pode receber menos de um salário mínimo? Fiquem atentos aí agora. Uma viúva desempregada também, com um dos filhos que trabalhe, mesmo que receba um salário baixo. Ou seja, só essa questão, só esse item aqui já faz com que essa viúva pegue o salário menor. Uma viúva que trabalhe, mesmo que tenha filhos menores que não possam trabalhar. Olha, entendeu? Mesmo que a viúva está trabalhando, o marido morreu, ela tem que trabalhar para sustentar os filhos que são menores de idade, mas a hora que ela for pegar a pensão, ela já não vai poder pegar um salário mínimo porque ela está trabalhando, né? Vocês entenderam a lógica da situação? Isso tem que cair em plenário, meu Deus do céu. Se tal, gente, eu não acho uma palavra para poder descrever a minha tristeza, a minha indignação com isso. Nos casos em que a atual companheira e a ex-mulher terão direito a dividir a pensão se uma delas trabalhar. É bastante complexo. Olha, aqui a matéria que está na folha agora do UOL, né? Dá um exemplo aqui para ilustrar a situação, né? Para que você aí de casa tenha um parâmetro para se situar na matéria. Uma segurada desempregada com um filho de 16 anos que faz estágio e ganha o Bolsa Auxílio de R$400, perde o marido teria direito a uma aposentadoria no valor de R$1.200, né? E como seria o cálculo? Ela e o filho terão direito a 70% do valor da aposentadoria, o que dá R$840. A família irá receber uma pensão desse valor, mesmo sendo menor do que o mínimo hoje em R$998. É a reforma da Previdência que, segundo o governo, vai salvar todo mundo. Vai salvar os banqueiros, vai salvar os milionários e vai afundar aqueles que recebem menos do que 5 salários mínimos
para mais para baixo ainda, gerando ainda muito mais desigualdade no país. É bastante complicado. Regras para ter a pensão na reforma da Previdência. A pensão poderá ser menor do que o salário mínimo, dependendo do caso. Além disso, não será mais pago 100% do valor de aposentadoria a que o segurado morto teria deixado. A pensão será de, no mínimo, 60% para o beneficiário principal, viúva, por exemplo, mas 10% por beneficiário até o limite de 100%. As cotas deixam de ser pagas quando o dependente perde o direito, ou seja, a viúva vai continuar recebendo 60% e aqueles filhos, por exemplo, no salário dela, aqueles 10% a mais, a hora que esse filho chegar aos 21 anos de idade, simplesmente a pensão vai voltar a 60%. Assim, uma viúva ou um viúvo só terá direito à pensão integral se tiver 5 dependentes. Quem acumula pensão e aposentadoria terá um redutor no segundo benefício. Meu povo, por aí vocês já estão sentindo o tamanho da maldade, né? Olha, mas existe as suas exceções. Um segurado que deixou dependente inválido ou deficiência grave deixará uma pensão integral, ou seja, o redutor não será aplicado. Nessa situação, vai ser dessa maneira porque a nossa primeira-dama interviu, pediu ao presidente que o relator colocasse essa exceção na questão da pensão por morte, porque do contrário também ia ter o fator redutor na pensão por morte, mas graças a Deus, para a pessoa inválida ou com deficiência que tiver o direito à pensão, vai receber na sua integralidade. A pensão por morte hoje é de 100% do benefício a qual o segurado que morreu teria direito de receber do INSS. Digamos que uma pessoa recebia ali R$4.000 por mês, a viúva ou o viúvo pegaria esse valor. A viúva ou o viúvo com todo o valor após os filhos, a viúva ou o viúvo fica com todo o valor após os filhos completarem 21 anos, porque no caso, se ela tem dependentes, também a pensão não é só da viúva, né? Aquilo ali, os filhos menores de idade também têm direito a essa pensão, e a hora que os filhos perdem, digamos assim, essa proteção legal, ao chegar a completar 21 anos de idade, aí esse valor, no caso, voltaria tudo para a viúva, né? Nesse caso, 100% do benefício deixado pelo falecido. Após a reforma, 60% do benefício deixado pelo falecido. Eu pergunto para você que está aí do outro lado, é justo isso? Isso é cortar privilégio? Me dá aí a sua opinião.